Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa noite a todos. Eu gostaria de tratar com vocês hoje a respeito de como se dá a redução de pena que é traga pelo legislador no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, aquela diminuição de pena que é aplicada ao agente que se enquadra dentro de um crime tentado, dentro de uma tentativa de crime. Sabemos, meus amigos, que no artigo 14, parágrafo único, o legislador faz menção à redução de pena de 1/3 a 2/3 a esse agente que se enquadra no crime tentado. Agora, para tornar mais didático, enriquecer mais o nosso estudo de hoje, o que vem a ser um crime tentado? Mas na tentativa de tornar mais fácil o entendimento, meus amigos, e mais completo o objeto de estudo, vamos fazer menção ao crime consumado e ao crime tentado. Crime consumado, meus amigos, que está com previsão legal no artigo 14, inciso 1º do Código Penal, ele faz menção que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Eu estou com uma arma e nela eu tenho 4 balas. Aponto contra a vítima e disparo 1, 2, 3, 4 tiros contra a vítima, ceifando a vida dessa vítima, ou seja, levando ela a óbito. Os amigos, percebe-se que eu me enquadrei perfeitamente ao artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O crime se consumou, porque eu tirei a vida daquela vítima, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Qual que é a definição legal do artigo 121? Matar alguém. Eu matei alguém. Disparei sobre a vítima 4 tiros, ceifando a vida dela. Matei alguém. E, portanto, eu me enquadrei perfeitamente ao tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Um tipo penal que tem como definição legal matar alguém. Correto, meus amigos? Isso é o crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Matar alguém. Conforme o exemplo que eu dei, me enquadrei perfeitamente ao crime do artigo 121. Restando que o crime foi consumado. Agora, Washington, nós gostaríamos de saber o que vem a ser o crime tentado, que é objeto do nosso estudo de hoje. O crime tentado, meus amigos, tem previsão legal no artigo 14, inciso 12 do Código Penal, que aduz que, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Estou com uma arma e com 4 balas nela. Eu aponto a arma para a vítima e disparo o primeiro tiro. Nesse inteirinho eu erro e a vítima consegue fugir. Percebe, meus amigos, por circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui matar a vítima. Eu tentei, mas não consegui. Por circunstância alheia à minha vontade. Primeiro, disparei o tiro e errei. E segundo, a vítima conseguiu fugir. Circunstâncias alheias à minha vontade, que tinha o dolo de tirar a vida daquela pessoa. Segundo exemplo, 4 tiros, disparo, hora que eu aperto o gatilho, que eu disparo o primeiro tiro, alguém empurra meu braço e o tiro vai para cima. Nesse inteirinho, a vítima consegue sair em fuga. Outra situação em que eu tentei matar e não consegui, por circunstâncias alheias à minha vontade. Percebe, meus amigos, a diferença entre crime consumado e crime tentado? Pois é. Mas é por esse motivo que nós vamos trabalhar hoje com a redução de pena, que é traga pelo artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que traz em seu bojo que quando o agente pratica um crime tentado, ou tentativa de crime, qualquer um dos termos é considerado correto, quando ele se enquadra no crime tentado ou na tentativa de crime, ele é beneficiado pelo legislador com uma redução de pena de 1/3 a 2/3. E é justamente, meus amigos, essa aplicação da redução da pena é que traz como questionamento o nosso objeto de estudo de hoje.
Como se dá essa redução? Quando eu aplico uma menor redução, quando eu aplico uma maior redução? O juiz, meus amigos, cabe frisar que o juiz ele tem a discricionalidade, tem a liberdade de aplicar a redução a que ele achar mais cabível, a que ele achar mais justa ao caso concreto, mais aplicável ao caso concreto. Mas para ajudar os magistrados, juízes, quando da aplicação dessa redução de pena ao caso concreto, o STF e o STJ criou uma relação inversamente proporcional ao intercrimes percorrido para auxiliar o juiz no que tange a aplicação dessa redução. Meus amigos, vejamos. Como dissemos, o STF e STJ criou a relação inversamente proporcional ao intercrimes percorrido. Ao intercrimes percorrido. Gosto que venha a ser intercrimes. Meus caros, nós já tratamos desse intercrimes em aulas anteriores, quando tratamos a respeito do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, que tem as suas previsões legais no artigo 15 do Código Penal. Lembra que falamos que no intercrimes nós temos o plano da cogitação, nós temos o plano dos atos preparatórios, depois nós temos a execução e posteriormente a consumação. E por fim, aquele pedacinho que chama-se exaurimento, que também faz parte do intercrimes, que nem sempre é abordado por todos os doutrinadores. Como dissemos, meus amigos, aqui na cogitação a gente trabalha a questão do plano da psiquez do agente, aquilo que ele tem em sua mente, aquilo que é plano interno do agente. Enquanto ele manter essa vontade, esse desejo no seu plano interno, no plano da sua cogitação, os atos aqui não são puníveis, meus amigos. Não são puníveis. Porque imagina se todos nós fôssemos punidos pelo que nós pensássemos. Nós cometeríamos crimes um atrás do outro. Portanto, meus amigos, em regra, plano da cogitação não é punível. Lembra que tratamos dos atos preparatórios. Atos preparatórios, meus amigos, que são aqueles em que o agente começa a reunir instrumentos, elementos que deem suporte para ele quando da prática da execução. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis. Mas quando aplicados à teoria do recorte, em que cada ato dos atos preparatórios ele é individualizado, e dentro da sua individualidade, ele ser analisado individualizado, separado de todos os atos, se analisado individualmente, esse ato se enquadra numa tipificação legal, ele é objeto de tutela penal. Aí sim ele será punível. Mas em regra, atos preparatórios também não são puníveis. Correto, meus amigos? Aqui adentramos a fase de execução, meus amigos. A fase de execução, meus amigos, lembra que nós tratamos a respeito da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Quando o agente adentra a fase de execução, mas por um ato voluntário, ele desiste de prosseguir na execução. Eu estou com a arma apontada para a cabeça da vítima. Ali eu penso, falo, não, eu não vou fazer isso, que ele é um pai de família, tem filhos para criar, tem família, eu vou desistir desse negócio. Larga a arma e vai embora. Ou eu estou com a arma na cabeça da pessoa, vem um amigo meu de confiança, falou, ó, mestre, você vai estragar a sua vida. Deixa isso para lá, as coisas não se resolvem assim. Desisto voluntariamente,
largo a arma e saio do local. Isso trata-se, configura-se a desistência voluntária. Agora, aquele agente que adentra a fase de execução, correto? Ele executa, ele pratica todos os atos executórios, mas age em tempo hábil, evitando que o resultado se produza. Isso é o arrependimento eficaz. A diferença do arrependimento eficaz para a desistência voluntária com o arrependimento eficaz, ele esgota todos os atos executórios, evitando que o resultado se produza. E na desistência voluntária, ele não esgota todos os atos executórios. Mas, meus amigos, voltando ao objeto de estudo de hoje, nós temos que, adentrada a fase de execução, nós temos aqui esse pedacinho do intercrimes, da execução até a consumação. Correto, meus amigos? O STF e STJ, quando criou a relação inversamente proporcional intercrimes, entendeu o seguinte, que vamos colocar dois parâmetros para que a gente entenda a finalidade dessa relação inversamente proporcional intercrimes criada pelo STF e STJ para auxiliar, para facilitar a aplicação dessa redução de pena ao juiz e o magistrado quando da análise de um caso concreto. Correto, meus amigos? Percebe, meus amigos, que quanto mais perto da execução e mais longe da consumação, nós teremos uma maior redução, meus amigos. Porque, quanto mais perto da execução, mais longe da consumação, percebe-se que trata de um crime com menor gravidade. E sendo um crime com menor gravidade, aplica-se uma maior redução de pena, qual seja a de 2/3. Ocorre, meus amigos, que quando o agente adentrado à execução, iniciada a execução, por circunstâncias alheias à vontade, o crime não se consuma, e essa execução, ela, quanto mais perto da consumação, e mais longe da execução, aqui, meus amigos, percebe-se que se trata de um crime com maior gravidade, porque ele está longe da execução, ou seja, o agente praticou mais atos executórios que fizesse com que a sua conduta aproximasse mais da consumação, o que nos leva a pensar que trata-se de um crime mais grave. Diante disso, teremos a menor redução, qual seja a de 1/3. Meus amigos, resta evidente que quanto mais perto da execução e mais longe da consumação, denota-se um crime menos grave. Assim, aplicamos a redução de pena mais benéfica ao agente, qual seja a de 2/3. Ao passo que, se a conduta do agente, a execução, aproximar-se mais da consumação, temos que trata-se de um crime com maior gravidade, o que implica dizer que será aplicada uma redução de pena de 1/3. Nos termos do artigo 14, parágrafo único, quando da aplicação da redução de pena ao agente que se enquadra num crime tentado ou uma tentativa de crime, o STF e o STJ não são tão ruins assim, né, meus amigos? Vamos falar sério? Aqui eles foram bonzinhos. Pensaram na dificuldade do magistrado quando da aplicação dessa redução num caso concreto, criar essa relação inversamente proporcional ao intercrimes percorrido, que aduz que quanto mais perto da execução e longe da consumação, aplica-se uma maior redução de pena, qual seja 2/3. Mas, quanto mais perto da consumação e mais longe da execução, aplica-se uma menor redução de pena, qual seja
a de 1/3. Meus amigos, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, que eu tenha agregado conhecimento de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.